Oi, crianças, tudo bem? Vamos continuar aprendendo sobre a história da vida de Jesus? Lembra a semana passada eu falei para vocês que hoje nós íamos aprender a respeito de mais um milagre que Jesus fez. Lembra o primeiro milagre que ele fez? Foi transformar a água em vinho naquela festa de casamento? Muito bem, hoje a gente vai aprender sobre um outro milagre, tá bom? Mas antes disso, nós vamos ler o versículo de memorização de hoje, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e o versículo é o 26, e eu vou ler para vocês. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor. Louvaram a Deus exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Vamos ver que coisas maravilhosas são essas que essas pessoas estão falando que viram? Muito bem. Depois que aconteceu todo aquele episódio que a gente aprendeu semana passada, Jesus saiu com os seus discípulos e continuou. Ele estava lá na Samaria, lembra? Passando por Samaria, quando encontrou aquela mulher, ensinou para ela que ele era a água da vida, a única água que dá vida eterna. Muito bem, aí ele continuou a sua viagem e aí ele foi no caminho parando e ensinando, como ele sempre fazia. Até que ele chegou numa casa e nessa casa tinham vários mestres da lei, homens religiosos que conheciam bem as escrituras, que conheciam bem toda a palavra de Deus, mas eles eram religiosos, né? Eles eram judeus. E Jesus foi lá para falar mais com eles, para conversar mais com eles e ensinar para eles. E a Bíblia fala que muitas outras pessoas foram também ouvir. Não foram só eles, muitas outras pessoas foram ouvir. E Jesus também fazia milagres naquele tempo. E aí aconteceu que tinha um homem lá naquele povoado que andava muito doente. Na verdade, ele era um paralítico. Ele não saía da cama. Este homem aqui, ele não saía da cama, ele só ficava deitado. E aí ele tinha alguns amigos que, quando souberam que Jesus estava naquela casa, eles decidiram que eles iam levar este amigo paralítico até Jesus, porque só Jesus poderia curá-lo. E eles foram com o seu amigo e eles tentaram entrar pelas portas, mas tinha tudo fechado, estava cheio de gente, eles não conseguiam. E aí eles tiveram uma ideia incrível. Eles decidiram ir pelo teto da casa. Sabe o que os homens fizeram? Os homens pegaram, amarraram o amigo numa corda, puseram a maca dele bem amarradinha numa corda e começaram a descer o amigo, descer pelo teto até chegar ali no chão onde Jesus estava. Quando Jesus viu aquilo que tinha acontecido, Jesus olhou para eles e viu a fé deles e como eles criam que Jesus era o único que podia fazer aquilo. Jesus, ao ver que eles tinham fé daquele jeito, Jesus falou assim: homem, os seus pecados estão perdoados. Mas aí, quando os religiosos escutaram Jesus falar aquilo, homem, os seus pecados estão perdoados, eles começaram a pensar entre eles, um olhar para o outro, sem falar nada, eles ficaram pensando assim: mas como que ele está falando isso, que ele perdoa os pecados dele? Quem é ele para dizer que ele perdoa os pecados? O único que pode perdoar pecado é Deus. Como que ele fica dizendo que ele está perdoando os pecados deste homem que está paralítico nesta cama? Naquele mesmo momento, a Bíblia fala que Jesus virou para os homens e falou assim: por que vocês estão pensando isso aí na sua mente, no seu coração? E aí eles se assustaram, porque eles não tinham falado nada. Como é que Jesus sabia o que eles estavam pensando? Jesus pegou e continuou, falou assim para eles: o que é mais fácil, perdoar os pecados ou curar uma pessoa e dizer levanta e anda? E eles continuaram muito assustados. Jesus sabia mesmo o que eles estavam pensando. E aí Jesus falou assim: eu vou mostrar para vocês
que eu tenho autoridade de perdoar pecados porque eu sou o Filho de Deus. E naquele momento, Jesus virou para o homem que estava ali naquela cama e disse assim: homem, levanta, pega a sua cama e anda. Naquele momento, a Bíblia fala que o homem levantou da cama e ficou de pé. E esse homem começou a louvar a Deus, a Bíblia, louvar a Jesus e agradecer a Jesus, porque Jesus tinha feito isso com ele. E aí ele pegou a cama dele e foi embora. E a Bíblia fala que eles ficaram muito admirados com aquilo que tinha acontecido e eles creram verdadeiramente quem era Jesus, que Jesus era o próprio Filho de Deus. E foi assim que terminou essa história, com o versículo de memorização de hoje, que fala assim: todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Essas coisas maravilhosas que eles viram não foi somente a cura daquele homem, foi ver que aquele Jesus que estava ali ensinando tudo aquilo para eles era o Messias prometido, era o Filho de Deus. Tá bom, crianças? Muito bem, como nós aprendemos nessa história de hoje, Jesus é o Messias prometido por Deus e só Ele pode perdoar pecados. E Ele fez isso com aquele homem lá naquela cama, mas Ele faz isso com a gente também hoje. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, pedir perdão dos nossos pecados e obedecer a Deus e a palavra dEle. Para isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E a gente pode fazer isso começando pelos nossos devocionais. Faça os seus devocionais essa semana, você vai aprender muita coisa a respeito da palavra de Deus e tudo que agrada a Deus, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!